Olá, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Veja esse vídeo até o final. Eu quero falar com você um assunto muito atual que acontece naqueles lugares onde não deveriam acontecer. É claro que isso é errado em qualquer circunstância, em qualquer lugar, independente do nome que se dê a essas coisas. Em Gálatas capítulo 5 e o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia. Agora o versículo 21. Invejas, ou melhor, idolatria, feitiçaria, obras da carne, inimizades, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Feitiçaria evangélica, essa prática em que as pessoas acreditam que através de certo mecanismo podem interferir no mundo religioso, conseguindo e conquistando de Deus alguma coisa, algum bem de Deus, ou também no paganismo alcançar algum bem dos ídolos, das imagens que são os deuses das pessoas pagãs, que dizem até mesmo ter fé em Deus, mas na realidade vive contrário do que é confiar no Senhor. Esse termo feitiçaria evangélica nos parece estranho, mas na prática é o que acontece em muitos lugares chamado ambientes evangélicos. Eu estava vendo na internet uma propaganda de uma vigília, e na vigília, essa vigília, mais ou menos assim, do descarrego, ou coisa parecida, mandava amarrar uma vestimenta, dar um nó, e que ia ser levado essa vestimenta para a vigília, e esse nó representando as coisas no mundo espiritual, que aquelas pessoas daquele ambiente que vai receber esses objetos, essas coisas, que eles também transmitem para as pessoas, como que eles, ao desatar esses nó, como que estivesse desatando também no mundo espiritual de forma simbólica. Algumas pessoas oram no monte, eu já fui muitas vezes orar no monte, não tem nenhum problema, mas já vi coisas semelhantes. Antes de subir ao monte, pessoas fazendo certos rituais ao pé do monte antes de subir a oração. Isso também é feitiçaria. Algumas pessoas pegam azeite, colocam numa garrafa, em um utensílio e enterra lá no monte. E fica orando naquele ambiente alguns dias. Depois de uns 7 dias mais ou menos, traz esse azeite para casa ou para a igreja, diz que está consagrado, esquecendo que no mesmo monte que geralmente vai as pessoas orar, do outro lado ou no mesmo ambiente, durante o dia ou à noite, os macumbeiros também estão fazendo os seus trabalhos de descarregos. Então não existe monte santo. Então essa técnica, essas coisas, isso são comportamentos mundano e pagão. Uma pessoa certa feita mandou outra colocar algumas gotas de azeite ungido, não sei como é que se unge azeite, não existe azeite ungido, o azeite é que unge as coisas, né? Pelo menos na Nova Aliança é assim que se entende. Mandou colocar certas gotas de azeite na água e beber. Outros pedem para colocar um pouco de azeite na água e tomar um banho
tantas coisas ungidas que se transmite para as pessoas. A gente liga hoje a televisão nos canais fechados, tanto comportamento de feiticeiros que a gente vê dentro das igrejas, mergulha debaixo de alguma coisa, passa por cima da outra, é um batente, é uma porta que tem que passar por dentro. Isso tudo comportamentos esotéricos e pagão. Essas coisas são ruins por quê? Porque geralmente leva as pessoas a se distraírem naquilo que deve se focar, que é a palavra de Deus e a verdadeira fé em Cristo. Então, tenha cuidado com esses comportamentos, porque a palavra de Deus não nos leva a certas práticas. É claro que Deus trabalha de várias maneiras, de vários modos, mas nunca contrariando a sua palavra. Principalmente na nova aliança, a maneira de Deus trabalhar, nunca ele incentiva a ter comportamentos esotéricos, comportamentos ou práticas que seja semelhante a dos rituais dos macumbeiros, feiticeiros e outros. No Antigo Testamento tinha algumas coisas que nos parece até estranho. Naquela dispensação, a dispensação da lei, Deus trabalhava de uma forma diferente com as pessoas, mas coisas essas que na nossa aliança, na nova aliança, que começou na morte de Cristo, já não acontece mais. Então precisamos tomar muito cuidado, que isso hoje, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, temos pastores de Deus, essas coisas de levar as pessoas a ter objetos em casa consagrado, ungido, que tem que passar por debaixo de certas coisas, passar por cima da outra, amarrar. Outras igrejas fazem campanha da fronha ungida, onde as pessoas recebem uma fronha para dormir, ter um sono tranquilo. Tudo isso é um desvio espiritual disfarçado que leva as pessoas a confiarem em Deus através de objetos ou através de amuletos. São ídolos disfarçados com outros nomes, chamados de atos de fé em muitos lugares. Então devemos tomar cuidado, porque a palavra de Deus não nos orienta a rituais como estes que a gente vê, por exemplo, dos descarregos, coisas simbólicas. O único símbolo que a gente vê na Bíblia físico é a ceia do Senhor e também o batismo nas águas. Mas tirando disso, o resto são invenções. Existem lugares que as pessoas agora estão colocando piscinas dentro da igreja e o povo faz aquele ritual, entra na água, outros pegam um cajado e alguém começa a tocar naquele cajado, de repente se torna renovado só de tocar naquele cajado. Outros lugares as pessoas estão distribuindo vidrinhos com azeite, entre aspas, ungido para levar para casa, sendo que na nova aliança foram os discípulos e os presbíteros que receberam a ordenança de ungir as pessoas com azeites, as pessoas doentes. Não é para ungir qualquer pessoa que a Bíblia nos orienta. Então tudo isso é um contexto de feiticeiro. Quem já foi nesses lugares sabe que eles orientam você não passar debaixo de escada, usar um pezinho de coelho, um galho de arruda atrás da orelha, fazer banho, que é um cozido de folha ou de flor, e sair aspergindo na residência, não colocar sandália virada, não bater a sandália virada para outra, muitas coisas que estão mudando só o nome, o coelho mudando de nome os seus pés, a folha, o galho de arruda de trás da orelha, sabonete ungido. Isso é muito feio. Porque quem confia em Deus não precisa de amuletos ou de nada que represente a morte de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para te purificar, para te curar, para nos libertar. Se Deus está com você, nenhum mal vai te atingir. Você não precisa de uma rosa. Inventaram agora esse negócio de uma rosa, que em todos os lugares agora dão uma rosa. Sendo que a rosa na Bíblia representa a igreja, não é Jesus que é representado pela rosa. Lembre-se bem que quem diz que a rosa de Saron, lírio do vale, é a mulher de Salomão, não é Salomão. Logo, se Salomão representa Jesus e a mulher dele representa a igreja, é a igreja que é representado pela rosa.
e não Jesus. Quem é a rosa de Saron, lírio do vale, é a mulher que representa a igreja. Então, por uma interpretação errada de Cantares capítulo 2, versículo 1, as pessoas usam rosa e tem pessoas que falam, eu creio nessa rosa, você vê isso na televisão, eu creio nessa rosa, eu tenho tanta fé nessa rosa. Isso é desvio ou não é? Onde fica Deus, o Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra que é suficiente para nos curar? Você que está me ouvindo agora, Jesus é suficiente. Ele é o meu pastor, ele é o seu pastor, ele é suficiente. Nós não precisamos de subterfúgio, nós não precisamos desses amuletos, desses objetos, coisas representativas, simbólicas, porque atrás dessa questão de tanto simbolismo leva a superstições e a idolatria, caminho para o desvio da pessoa de Deus. Por isso que muitas pessoas começaram com isso e hoje adoram imagem de escultura. Repito, Jesus é o suficiente. Nós, você e eu, nós não precisamos de coisas que represente e que simbolize a Deus. Apenas aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Ore a Deus, creia em Deus. Se você não é salvo em Jesus, aceita Ele como o Salvador da sua vida. Medite na palavra do Senhor. Porque o homem pode errar, a mulher pode errar, eu posso errar, nós somos humanos. Mas a Bíblia diz, passarão o céu e a terra, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Confie em Deus, congregue, procure uma igreja séria. Mas a última coisa eu quero dizer, talvez você fale assim, mas funcionou, deu certo. Preste bem atenção. Nem tudo que dá certo está certo. Nem tudo que funciona significa que é de Deus. Nem tudo que a maioria acredita ou corre atrás significa que é correto. Lembra dos magos de Faraó, lá em Êxodo, quando Moisés fez milagres? Moisés lançou sua vara no chão, os magos também lançou as varas dele e as deles também se tornaram em serpente. A diferença é que a vara de Arão, que se tornou em serpente, tragou a serpente dos magos, mas eles também fizeram seus milagres. Moisés fez a água transformar em sangue, lá quando estava com Arão lidando com o povo para sair do Egito. As águas transformou em sangue, eles também fizeram sinais, as águas se tornarem em sangue. E nem todos os supostos milagres é de Deus. Creio em milagre, creio, tem muitos lugares aí, apóstolos, bispos, pastores, que Deus usa maravilhosamente. Mas tome cuidado com aquilo que não tem respaldo bíblico, porque por ter milagre em algum lugar não significa que tudo que ali prega é de Deus. Apenas observe o que a Bíblia diz para a sua vida.